Colégio Ubra São Lucas, construindo competências no caminho da felicidade, porque qualificação transforma. Matrículas abertas. Informações pelo telefone 3451-7557. Ubra TV. A seguir, o caminho antigo. A melhor programação de filmes clássicos e cults de suas madrugadas está no Insônia. Curta as grandes obras da sétima arte em versão original todos os dias, a partir das 2 da manhã, na Ubra TV. A Ubra TV não se responsabiliza pelo conteúdo deste programa. We are glad that we have seen this day. Nós estamos muito felizes porque pudemos acordar, não é? E observar este maravilhoso dia. And we are glad to have you here. You are all most welcome. E também estamos muito felizes de ter vocês aqui. Vocês são muito, muito bem-vindos. We hope that today we will find some ways by which we can have meeting of minds and hearts in accordance with words of God. E nós temos também a esperança que hoje vamos ter um encontro verdadeiro entre corações e mentes, não é? De acordo com a palavra do Senhor. We believe that we have differences in faith. Maybe you are believing in things we do not believe, and maybe we are believing in things that you do not also believe. But let us try to find means by which to resolve these things wherein there are differences and argumentations in religion. That is the intent of this Bible exposition. Nós já esperamos, não é, que temos diferenças em fé aqui. Muitas vezes vocês podem crer em coisas que nós não acreditamos, ou muitas vezes nós acreditamos em coisas que talvez vocês não acreditem aqui. Nós já esperamos que isso vá acontecer. Mas, na verdade, essa reunião é justamente para pontuar essas coisas, não é? Para que estudemos juntos. E essa é a intenção da exposição da Bíblia. The Lord says that we have to love our enemies. O nosso Senhor diz que devemos amar os nossos inimigos. Granting that you are our enemies, or we are your enemies, there must be something bitter between us, because the Lord ultimately is teaching Christians to love their enemies. Já que Deus nos ensina a amar os nossos inimigos, digamos que vocês sejam nossos inimigos ou nós sejamos os inimigos de vocês, só para dar um exemplo assim, não deve haver nada de amargo entre a gente, porque de uma vez por todas Deus, ele já nos manda amar os nossos inimigos. But we hope that you are not our enemies.
Mas nós temos a esperança, é óbvio, que vocês não sejam os nossos inimigos. And we are saying this from our hearts. We are not your enemies. E dos nossos corações nós podemos afirmar, nós aqui não somos inimigos de vocês. We came from a very far country, from the east. And if we want enemies, we are not going to buy tickets worth hundreds of thousands of US dollars just to come to Brazil and to find enemies. In our country, there are also many enemies that we can find. Veja que nós somos de um país muito, muito distante, lá na Ásia, não é bem longe, lá no Oriente. E se nós estivéssemos em busca de inimigos, a gente não precisaria gastar tanto dinheiro em passagens de avião, milhões de dólares aí para trazer todo mundo, e encontrar inimigos no Brasil. Para quê? Nós temos muitos inimigos já no nosso país. We came because we believe in the Bible. Nós viemos aqui porque nós cremos na Bíblia. And we come to Brazil because of a prophecy. E na verdade nós viemos para o Brasil por causa de uma profecia. Because the Bible tells us the direction of God's word, work and salvation. Porque a Bíblia nos fala da direção de Deus a respeito do trabalho, da obra da salvação. Let us read Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. We believe in the word of God. And this is what God said, that His name will be known among nations from the east to the west. Nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus aqui, ela nos diz que a sua palavra, ela seria conhecida do Oriente para o Ocidente, ou seja, do leste para o oeste. And Brazil is exactly in the west. E o Brasil, comparado com o nosso país, é exatamente no oeste. I came from the east. Eu vim do Oriente, não é? Do leste. And I believe there are people of God in the west. E eu creio que há pessoas de Deus, existe um povo de Deus aqui no oeste. That's why I am in Brazil. E essa é a razão pela qual nós viemos para o Brasil. I came from the east preaching in Southeast Asia. Our country, the Philippines, is a small country, but we are very near Japan, Indonesia, Singapore, Malaysia, and I have gone into those places preaching the word of God. In fact, we have chapters in those countries in Southeast Asia and in Asia. O nosso país é um país muito pequenininho, as Filipinas, é localizado no sudeste da Ásia, lá longe, fica perto do Japão, perto da Malásia, da Indonésia, de Singapura, daqueles países por ali no sudeste da Ásia. E, na verdade, nós temos também células, não é, acontecendo nesses países. Nós já temos igrejas estabelecidas nesses países do sudeste da Ásia. And I want you to note the verse, mas desde o nascente do sol até o puente é grande entre as nações, meaning, I want you to note that word, from the rising of the sun. That is the east. It is a direction of the world that the popularity of the name of God will start from the east. And I am from the east. Eu queria que vocês prestassem atenção no início desse versículo que fala desde o nascente do sol. Ou seja, o nascente do sol. O sol, ele nasce do leste, não é? Ele nasce no oriente e ele se põe no ocidente. Eu quero deixar claro para vocês que eu venho da onde? Eu venho do Oriente. Even the time element of the prophecy, if you are going to note the time element of the prophecy, the east will be the first place wherein the name of God will be preached. E se a gente considerar a questão do tempo ali, desse versículo, o leste ali, o Oriente, seria de fato o primeiro lugar onde o nome de Deus seria pregado, seria conhecido.
There is another collateral prophecy in the book of Zechariah, chapter 8, verse 7. Existe uma outra profecia que se relaciona, equivalente a essa, no livro de Zacarias 8:7, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Prophecy states that God will save his people from the east country to the west, meaning the time element salvation of the Lord will come first from the east, then it will be going to the west. A Bíblia mostra que, mais uma vez, que a salvação, ou seja, ela sai do Oriente e ela se move para o Ocidente, ou seja, dos países do leste, ela caminha, a palavra de Deus, para o oeste. And if we are thinking of the prophecy, we will have to understand that the true faith will not come from the west going to the east. Se nós então analisarmos, não é, a palavra de Deus na sua integridade, nós percebemos que a salvação, a palavra de salvação, ela não sai daqui do oeste para o oriente, o leste, e sim ao contrário. The prophecy states that it must be coming from the east going to the west. A profecia é bem clara e ela declara que a salvação vem do Oriente para o Ocidente. I do not believe that the true religion will come from the Americas. O que eu quero dizer com isso é que eu não acredito que a verdadeira religião vai sair aqui das Américas, não é? Maybe you will say that maybe this declaration is something bitter for others, especially for the Americans, because we believe that most religions now being embraced in Brazil come from the Americas, from North America. Talvez essa seja uma declaração um pouquinho amarga, um pouquinho dura de engolir, mas pelo que nós percebemos, a maioria das religiões, principalmente as religiões evangélicas, não é, propagadas aqui no Brasil, elas vêm dessa linha americana. The first religion founded in North America, in fact. North America is not directly the West. I want you to know that. North America is not directly the West. It is Northwest. But the West is Brazil, and that is South America. Eu quero deixar claro uma coisa. De acordo com a profecia da Bíblia que fala que a verdadeira palavra de salvação viria do leste para o oeste, se a gente traçar uma linha assim, o oeste, ele é o Brasil justamente. Para deixar bem claro que a América do Norte, mais para cima, ela não simboliza o oeste. Ela é talvez o noroeste, não é? É mais acima. O oeste, numa linha reta, é mesmo o Brasil. And I have examined all the religion that have risen from the Americas, North America that is, they are being propagated by false prophets prophesied by the Bible. É incrível porque eu tenho analisado todas essas religiões que vêm originadas da América do Norte, não é? Lá de cima. E pelas minhas análises, nós percebemos realmente que são religiões que estão sendo propagadas aí por falsos profetas. I will give you an example and I hope I will not offend anybody. Eu quero dar um exemplo para vocês e espero não ofender ninguém. For example, one of the oldest religions in America is Mormonism. Um dos exemplos que eu quero dar, por exemplo, uma das religiões mais antigas da América do Norte são os Mormons, não é? A religião dos Mormons. The Mormon Church was founded by Joseph Smith. A igreja Mormon, ela foi fundada por um americano chamado Joseph Smith. Is that an accusation or is that a fact? Será que isso é uma acusação ou é um fato? Let us look that it is a fact. Fato. Fato is that fato? É um fato. Uhum. Let us look. Because in the mid-1800s, Joseph Smith said that he received a declaration from God. A gente vai analisar isso, esse fato, não é? Porque lá nos 1800, ou seja, no século XIX, o Joseph Smith, ele declarou
que ele recebeu uma revelação de Deus. And that revelation was written in the Book of Mormons, the Doctrines and Covenants. E ele escreveu isso no livro dos Mormons, que é o livro dos Mormons chamado Doutrinas e Pactos. And it says that God will establish the New Jerusalem in the western boundaries of the state of Missouri. E essa declaração alega que Deus ele estabeleceria a Nova Jerusalém, ou seja, a cidade da salvação, lá no Missouri, que é um estado nos Estados Unidos. But it did not come true. Só que essa profecia ela não se cumpriu, ela nunca aconteceu. In fact, they were driven from the state of Missouri. That's why they settled to Utah, because the state of Missouri does not allow plurality of marriage. Só que na verdade essa profecia ela não se cumpriu e na verdade eles foram retirados foram expulsos do estado do Missouri lá nos Estados Unidos, tiveram que ser removidos para um outro estado chamado Utah. Por quê? Porque o estado do Missouri, eles não aceitam a pluralidade do casamento, eles não aceitam um casamento com mais de uma mulher. And to prove that, I'm going to read to you that, and I hope Sister Simone will translate it for me. Can you do it by Yeah, you can do like paragraph. simultaneously? Sure. You want me to do simultaneously? This is section 84, the Doctrine and Covenants of the Book of Mormons. Please introduce it. Sim, essa é a da seção 84. Existe um livro, vários livros, mas esse livro dos Mormons chamado de Doutrinas e Pactos, que diz assim: And it says, a revelation of Jesus Christ unto his servant Joseph Smith. Houve uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu servo Joseph Smith. On verse 2 it says, Yea, the word of the Lord concerning his church, established in the last days for the restoration of his people, as he has spoken by the mouth of his prophets, and for the gathering of his saints to stand upon Mount Zion, which shall be in the city, or the city of New Jerusalem. Dizendo que a palavra de Deus a respeito da sua igreja, que foi estabelecida nos últimos dias, para a restauração do seu povo, não é? Que Deus falou pela boca dos seus profetas e pelo ajuntamento, a Assembleia dos Santos, que estivessem lá em Monte Sião, que seria a cidade de Nova Jerusalém. Which city shall be built beginning at the temple lot, which is appointed by the finger of the Lord in the western boundaries of the state of Missouri. E no livro diz que essa cidade, cuja cidade, não é a cidade de Jerusalém, ela seria construída num terreno, um templo ali, apontado pelo dedo de Deus, nos limites ocidentais do estado do Missouri, que é lá nos Estados Unidos. And verily this is the word of the Lord, that the city New Jerusalem shall be built by the gathering of the saints, beginning at this place, even the place of the temple, which the temple shall be reared in this generation. See? E diz assim: em verdade, a palavra do Senhor diz que a cidade de Nova Jerusalém, ela deveria ser construída com esse ajuntamento dos santos, começando neste lugar, ali seria o lugar do templo, e esse templo seria levantado nesta geração. But Joseph Smith died without seeing anything being established in this western boundary of the state of Missouri. Só que o Joseph Smith ele acabou morrendo e essa cidade nunca foi construída, ou seja, ele nunca viu a construção de Nova Jerusalém nenhuma no estado do Missouri. So, it means that what he said in the Book of Mormons is a lie. It's not from God. Isso se resume de que o que ele falou no livro dos Mormons é uma grande mentira, não se cumpriu e não vem da parte do Senhor. And to prove that we are not accusing them, let us read the Bible. E vamos então ler a Bíblia para provar que nós não estamos acusando eles, não. In the book of Deuteronomy chapter 18, it says, and we read, Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, de tal palavra e não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção falou o profeta, não o temerás. and his religion started in the West. E a religião dele, como estávamos falando antes,
começou no oeste, no ocidente, proving that what the prophecy states is true. provando que o que a profecia declara é verdadeiro. And there's one thing more that made me think, E tem mais uma outra coisa que me faz pensar. por quê? Vamos ler. Vamos ler. 1 Timothy chapter 3 verse 2 it says, Em 1 Timóteo 3:2 nós lemos assim: É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. I want you to note this part of the verse. Marido de uma só mulher. A bishop or bispo must be married to only one wife. Veja bem que a Bíblia fala claramente que o bispo, não é o pregador, o bispo, ele tem que ser marido de uma só mulher. The word só is strictly só. Quando diz só, é só. Só uma. Now, how many wives does Joseph Smith have? E o Joseph Smith, quantas mulheres ele teve? Vamos ler. Vamos ler quantas esposas teve o Joseph Smith dos Mormons. In the book written in the United States of America, Cults and Ism, we have this to see. Mormonism seeks to reduce God to a carnal plane and even ascribes to him human methods of reproduction, fully in keeping with the moral and the polygamous characters of Smith and Young, who had 48 and 25 wives respectively, and the latter 56 children. Isso está num livro americano, inclusive, que fala sobre cultos e os ismos, não é? Ismos no sentido de o mormonismo sendo uma religião, que diz assim que o mormonismo, esse livro americano diz que o mormonismo, ou seja, a religião mórmon, o que eles fazem? Primeiro que eles reduzem Deus a um plano carnal, e eles também passam para Deus métodos humanos de reprodução, ou seja, isso mantendo, não é, caráteres ou personalidades imorais e polígamos da forma que foi com o Joseph Smith e também o Young, que era um outro líder. O Joseph Smith tendo 48 esposas e o Young tendo 25 esposas, sendo que o último, esse senhor Young, ele teve 56 filhos. And having 48 wives is in direct defiance of God's order in the Bible. É uma afronta direta à palavra de Deus, um cara ter 48 esposas. We are not defaming anybody. We are just reading to you facts and figures from the Bible and from history to prove that religions from the West are not true religion. Aqui não tem nenhuma difamação, não. Nós estamos lendo, não é, fatos provando, então, que religiões que vêm ali do oeste, não é verdade, do ocidente, não são, muitas delas, não são religiões verdadeiras da parte de Deus. And we are sorry to say this. We are just giving this as an example to prove to you the veracity of God's word and God's prophecy, and to prove to you our intention of being here in Brazil. Nós estamos falando isso sem nenhuma intenção de acusação, é só para mostrar para vocês a veracidade da palavra de Deus e também para justificar a nossa vinda, não é, aqui para o Brasil. When I was in the Philippines, a Mormon member shouted at me and said, "Why are you mindful of our business?" Uma vez eu estava nas Filipinas e um senhor mormon,
ele gritou comigo e disse: o que você tem a ver com a nossa vida, hein? You do not have any business expounding on our doctrines, he said. Você não tem nada a ver com isso. O que você está expondo aí as nossas doutrinas? Esse homem gritou comigo. But I answered from the Bible. Só que eu respondi para ele diretamente da Bíblia. Because it is a commandment I received by reading from the Bible. Porque é um mandamento que eu tenho, não é? De ler a verdade diretamente da Bíblia. That I have, if I discover irregularities, falsehood in religion, I have to shout it so that the people may know. Porque é minha obra, é minha missão. Quando eu descubro falsidades religiosas, a minha obrigação, como é um mandamento de Deus, eu tenho que expor isso para as pessoas. And I am compelled to do so. E eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Por quê? E por quê? Vamos ler. Vamos ler então Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. See? Que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. If you know what to do and you do not do it, you are committing a sin. Veja que a Bíblia é clara. Aquele que sabe, que conhece o bem, sabe o que tem que fazer e não faz, essa pessoa está cometendo um pecado. And what is one thing which is good in the sight of God? E o que é bom, uma das coisas que são boas, não é? Diante dos olhos de Deus. For a preacher. Para um pregador fazer. Vamos ler. In the book of Jeremiah 26 verse 2, it says, Jeremias 26, 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e diz todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mando que lhes fales. Não omitas uma só palavra. so preachers have to speak the word of God. Um pregador, ele tem que falar a palavra de Deus. And one of those is written in 58:1 of the book of Isaiah. O que está escrito em Isaías 58:1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. I want you to note, this is an obligation of a preacher who knows God's will. Eu quero mostrar para vocês que essa é uma obrigação daquele pregador que conhece a vontade de Deus. Levantar a tua voz como a trombeta e anunciar ao meu povo a sua transgressão. Justamente. God wants transgressions in religion to be known to people. Deus, ele quer que as transgressões, que os erros das pessoas dentro da religião sejam transmitidos, sejam conhecidos do povo. So, you must not get mad at me if I expose the wrongdoings of Catholic priests. E vocês não devem ficar zangados comigo se eu começar aqui a expor as obras erradas dos padres católicos, por exemplo. Porque I can see in television that is selling almost everything. Por quê? Porque eu posso simplesmente assistir televisão e ver pelo programa de televisão vendendo tudo. Ele vende tudo ali. And the enticing fact is E um fato atraente nessa história toda, sem juros. sem juros, hein? Sem juros. 3 parcelas sem juros. Tantas parcelas, 3 vezes, sem juros. And you will be enticed to buy. E a pessoa fica atraída a comprar aquilo, ela se mete naquilo. But salvation is not for sale. Só que a salvação não está à venda. Vamos ler. Vamos ler. In the book of Matthew chapter 10 verses 7 and 8 it says, Em Mateus 10:7 nós lemos assim: E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. see? De gracia recebestes, de gracia Dai. dai. See? In Spanish, recebisteis de gracia dad de gracia. Freely you have received, freely you must give. And that is the way it is
among those preachers appointed by God in the first century church. Essa coisa de dar de graça a palavra de Deus, isso era pregado pelos primeiros apóstolos, não é? Os cristãos do primeiro século. Era assim que eles faziam naquela época. Vamos ler. Vamos ler. 2 Coríntios 11:7. It says, 2 Coríntios 11:7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? the Apostle Paul preached the gospel freely, no charge whatsoever, no envelope whatsoever. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho gratuitamente, não existia taxa nenhuma, não existia preço, não existia envelope naquela época. And there are here, I can see faces here, who has been coming in our Bible exposition since we started it in Hotel San Rafael. They have known us for almost about 7 or 8 months ago. And you can ask them. They are not our members. They did not join us, but they are here and we are thankful for that. And you can ask them if we have gotten a single centavo from them. Veja bem, eu percebo aqui rostos, não é faces. Eu reconheço pessoas que estão aqui nos acompanhando desde a nossa primeira exposição da Bíblia lá no Hotel Plaza São Rafael. É gente que está continuamente vindo aqui nos acompanhar. E não são membros. Eles não passaram pela doutrinação, não se tornaram membros ainda. Vocês podem perguntar para essas pessoas se 1 centavo foi retirado dessas pessoas que estão apenas aqui nos assistindo, que não são membros ainda. Pode perguntar. Podem perguntar. Because we believe so long as we are preaching to them the gospel and they have not accepted it, we will not get anything from them. Porque nós cremos, isso é bíblico, que se nós estamos aqui pregando o evangelho e algumas pessoas elas estão só observando, estão assistindo, mas elas não estão ainda prontas de fato a se ajuntarem, a serem membros, a realmente aceitarem a coisa toda, a Bíblia diz que não tem que ser tirado nada dessas pessoas. Elas estão apenas assistindo, observando e aprendendo a palavra de Deus. Because we believe that salvation is for free. Porque nós acreditamos que a salvação ela é de graça. Salvation for sale is not salvation. E essa salvação por aí afora à venda não é salvação. If the Jehovah's Witnesses are selling their books, what you can read in those books will not save you. Veja bem, se as testemunhas de Jeová por aí andam vendendo o material deles, vendendo os seus livros, as suas publicações, o que você ler desses livros não vai te levar à salvação. Vamos ler. Vamos ler. 23, Provérbios. It says. Provérbios 23:23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Entendimento, sabedoria, disciplina, and now vendas, according to the Bible. You must not sell. And they are selling practically. And there are those people, because they want to be saved, they are practically buying their salvation. Tem tantas pessoas que estão afoitas para serem salvas, que elas praticamente compram tudo. Elas estão comprando a salvação loucamente. E a Bíblia diz que nada disso, a sabedoria, nada disso se põe à venda. I am pointing these things just for an example. E eu estou apontando isso tudo apenas para dar exemplos para vocês. I am not attacking anybody. Digo mais uma vez que não estou aqui atacando ninguém. But if you perceive that I am attacking them, agora, se vocês perceberem que eu estou atacando alguém, let it be. deixe isso acontecer. Because it is one of the duties and responsibilities of a preacher of God. Deixe isso acontecer, porque essa é um dos deveres e uma das obrigações realmente de um pregador vindo da parte de Deus. Vamos ler. Vamos ler. In the book of Jeremiah, chapter 1, it says, Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. the prophet Jeremiah was prepared by God to be a prophet among nations.
O profeta Jeremias, naquela época, antes mesmo dele nascer, ele já havia sido anunciado, ele já havia sido preparado por Deus para ser um pregador das nações. And Brazil is a nation. O Brasil é uma nação. And Brazilian must listen to the prophet Jeremiah. E os brasileiros, eles devem então ouvir o profeta Jeremias. And one of the duties of prophet Jeremiah is E qual que era uma das obrigações do profeta Jeremias? Número 1. vamos ler. Vamos ler qual que é uma dessas obrigações de um profeta. 9. Vamos ler em Jeremias 1:9. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. How did you get that point, Sister Simone? Well, that God put in the mouth of Jeremiah, the right words. So if he needs to destroy things that are not right, he should do so. Destroy. Yeah. And also build and, You establish please and translate that plant for new me. things. So Jeremiah, as a prophet, as a preacher of God, has that obligation to destroy and to pull down, meaning to Finish with it. finish with it. But he has another obligation to build according to the Bible. And what is he going to destroy? Please translate. Veja bem que a Bíblia, claramente aqui, ela fala que um profeta, no caso ali aponta o profeta Jeremias, mas um profeta de Deus, ele tem como obrigação destruir, acabar, finalizar com coisas e construir e plantar outras. Agora, o que um profeta de Deus ele tem que de fato destruir? Vamos ler. Vamos ler. 6:12, Efésios. It says. Efésios 6:12. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. This is what the apostles and the preachers of God are going to destroy. E isso é o que os apóstolos e os pastores de Deus eles devem destruir. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Meaning, yes. the true preachers of God are against the false teachings of this world. Exatamente. Significando que um verdadeiro profeta de Deus, ele é o quê? Ele é contra os falsos ensinamentos deste mundo. Tudo que está acontecendo neste mundo, os ensinamentos errados, um pregador de Deus, ele é contra isso. So, I hope you understand my point whenever I'm trying to point out the irregularities and the falsehood in religion. Justamente eu quero que vocês então entendam a minha posição de apontar as irregularidades das falsas religiões. He is trying to make people believe that he has the power to heal people. E ele também passa a impressão, faz com que as pessoas acreditem que ele tem o poder também de curar. But it is not true. Só que isso não é verdade. Porque
If it is true, those who are in the wheelchair coming to their church must leave their church not in the wheelchair anymore. Porque se isso fosse verdade, aquelas pessoas que chegam sentadas numa cadeira de rodas na igreja, elas teriam que sair caminhando, sem a cadeira de rodas. Isso não está acontecendo. They must be healed, because if they are really practicing what the Lord Jesus Christ have done, every kind of illness must be healed. Chegando e fazendo acontecer tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus fazia, todo tipo de enfermidade teria que ser curado, todo tipo. But those powers were given by God only to the apostles. Só que aqueles poderes daquela época foram dados por Deus apenas para os apóstolos And to nobody else. e para ninguém mais. Vamos ler. Vamos ler. Mateus 10, até 8. Mateus de 10, 1 a 8, diz assim: E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Todas. I want you to know that. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simeão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. So, the reason why the names of the apostles were written individually, so that you will not be misled that others can do it. It was exclusively given to them. A razão pela qual os nomes dos apóstolos foram escritos individualmente, um por um, dá a nós realmente, mostra para nós que esses poderes foram dados única e exclusivamente àquelas pessoas ali citadas, e não a qualquer outra pessoa. And after the apostles, nobody follows. E depois dos apóstolos, não teve ninguém que seguisse, então, esse tipo de obra. Vamos ler, Vamos ler, para provar. para provar. In the book of 1 Corinthians chapter 4, it says, Em 1 Coríntios, capítulo 4, 9, diz assim: Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, não pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. I want you to note the verse, no pos por últimos. The apostles believe that they are the last of this kind of preachers sent by God who can resurrect the dead. Dizendo ali, então, os apóstolos que Deus nos pôs por últimos, mostrando que os apóstolos realmente demonstram que eles eram os últimos a operar esse tipo de milagres, milagres que inclusive incluíam a ressurreição dos mortos. And the Apostle Paul emphasized that on the first century church. E o apóstolo Paulo, ele enfatizou isso à igreja de Deus do primeiro século. Vamos ler. In the book of 1 Corinthians chapter 12, verse 28, it says, Em 1 Coríntios 12, 28, nós lemos assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não.
Todos têm dons de curar? No. Falam todos em línguas? No. Interpretam todos? No. That is the truth. E essa é a verdade. And if they really cure, if they really have that power of the apostles, they must not wait for people to come to their place. They must go to people. E outra, se eles de fato tivessem esse dom de cura, eles não tinham que esperar as pessoas irem lá buscar essa ajuda. Eles teriam que estar saindo por aí afora, curando os enfermos do jeito que é pregado na Bíblia. Just like what the Lord Jesus Christ Da had done. forma que Jesus Cristo fazia. Vamos ler. Vamos ler. 10:38. Atos. Atos 10:38. Concernentemente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. What did the Lord Jesus Christ do? O qual andou por toda parte. He is going about everywhere. If there are hospitals, then I believe Jesus Christ will go there. Veja que Jesus Cristo ele andava por toda parte curando os enfermos. Eu tenho certeza que se houvesse hospitais naquela época já estabelecidos, com certeza Jesus iria visitar esses enfermos nos hospitais. You believe that? Vocês acreditam nisso? Que Jesus faria isso? It is in the Bible. Isso está na Bíblia. But have you seen Suarez going to hospitals? Será que a gente já viu o Soares? Não sei, mas será que ele vai nos hospitais? Ele mesmo? He will not. Acredito que não. Because there's no money there. Porque não tem dinheiro lá no hospital para dar para eles. Because people in hospital needs money to pay their bills. Veja que as pessoas nos hospitais, elas é que precisam de dinheiro para pagar as contas caras da saúde, não é? Your preachers here in Brazil will not go to hospitals. E eu sinto que os pastores seus aqui do Brasil não estão saindo ainda a hospitais. Não é interessante? Have you heard any one of them going to hospitals and blessing the sick so that they will be healed? Você já viu eles indo tanto nos hospitais, abençoando os enfermos, curando as pessoas nos hospitais? A gente ouve falar isso? Sim ou não? Não. Maybe what I am saying is something which is bitter for others to hear. Talvez o que eu esteja dizendo aqui parece que é meio rude, assim, meio amargo, não é? Para a gente ouvir, assim. But it is the truth that is in the Bible. Mas essa é a verdade que está na Bíblia. So I hope you will not be going out because you are hearing to me these things which are bitter for. Eu espero então que vocês não saiam daqui, não é? Não abandonem aqui só porque eu estou falando essas coisas que muitas vezes elas não são muito doces de serem escutadas. You see, if you have something wrong inside, you submit yourself to a doctor and the doctor will open it. The doctor, one way or the other, will hurt you. Yeah. But it is a way by which the doctor can help you to put out or to remove that thing which is wrong inside you. Veja bem, vamos fazer uma comparação. Quando você está com alguma doença, algum problema, muitas vezes, você vai ao médico e você precisa até mesmo de uma cirurgia para aquilo. O médico, ele vai ter que te abrir para retirar aquilo que está errado em você. E esse abrir para retirar aquilo que está errado, dói, não dói? Vai doer ou não vai? Yes, it hurts. It hurts. The truth hurts. Porque a verdade, ela dói. It hurts to those who are not ready to accept it. E dói principalmente aqueles que não estão prontos para aceitá-la. But you know, pain is a sign of life. Mas sabia que a dor, ela é um sinal de vida? When you are dead, you feel no pain. Porque um morto, ele já não sente mais nenhuma dor, certo? But if you are alive, you feel pain. Mas se você está vivo, você vai sentir algumas dores. And if you feel pain in what I am saying, thank God, because I have pained you. Agora, se você está sentindo algum tipo de dor ou desconforto, por isso que eu estou falando aqui para vocês, pelo aquilo que eu estou expondo, sinta-se bem e agradeça a Deus por isso, porque está te tocando
de alguma forma. ¿Por qué? E por quê? It happened to the first century Christians. Isso aconteceu também com os cristãos do primeiro século. Vamos ler. Vamos ler. Atos 2:36 até 39. It Atos de 2:36 em diante diz assim: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo ele isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. ¿Por quê? Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. É a todos os que estão longe. É a todos os que estão em Brasil. Amém. Todos que Amém. estão longe, todos que estão no Brasil, não é? The word of God pains the heart. It penetrates the heart. Let us put 2:37. The Apostle Paul, when the Apostle Peter said, "You crucified the Lord Jesus Christ." Veja que o apóstolo Pedro falou: vocês crucificaram nosso Senhor, não é? And when they heard it, ouvindo eles isto, O coração deles doeu. it pricked their heart. Exato. O coração And deles doeu por causa disso. And they asked the Apostle Peter what they are going to do because they want to be pardoned or be forgiven by God to what they have done. E por eles terem o coração dolorido, porque ouviram a verdade, eles se arrependeram e perguntaram a Pedro, não é? E perguntaram: então o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Ou seja, de fato arrependidos por aquelas coisas erradas que eles andavam fazendo. So, it only means that pain in the heart does something good for somebody who understands how to accept the truth. Isso só quer dizer que uma dor no coração, um toque forte no coração, ele só faz o bem para aquelas pessoas que estão de fato aptas e dispostas a receberem a verdade. And I appreciate the Brazilian people. E eu admiro muito o povo brasileiro. Por quê? Amém. Por quê? E por quê? E por quê? In other countries, they are throwing stones to me. Porque em alguns países, literalmente, o povo joga pedras em mim, na gente. But I have not seen anybody here throwing stones to me. Até agora ninguém me atirou pedra aqui no Brasil. Maybe Brazilians are more are more understanding about the truth of the word of God. Talvez porque os brasileiros sejam pessoas mesmo mais compreensivas e mais aceitem de fato mais as verdades, não é, da palavra de Deus. I just don't know if they are planning to throw stones to me in the future when they see me outside. I just don't know. Eu não sei se o pessoal está planejando me apedrejar quando eu sair daqui, mas de qualquer maneira. And I hope they will not. E eu espero que vocês não façam isso, por favor. Now, you see, something that troubles me is this. Mas assim, tem uma coisa que é meio preocupante para mim. That I cannot speak your language. Uma coisa que é chata para mim é que eu não falo o idioma de vocês. Isso é chato, isso me aborrece. For that I am sorry. E eu peço desculpas por isso. But the Bible was prepared by God to answer each and everything that can be the doubt of anybody. Só que a Bíblia ela foi preparada por Deus de uma forma que ela possa de fato responder a todas as questões que as pessoas tenham. In the Bible, we have to read this verse for them to understand. E na Bíblia nós temos que ler um versículo para que a gente possa compreender esse fato melhor. 14, 26, 27, 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, 26. O que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo,
Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça isso por 2, ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. See, the Bible teaches us that the way by which people will understand the Word of God, there must be interpreted. A Bíblia nos explica que para que as pessoas possam entender, compreender a vontade, a palavra de Deus, deve haver um intérprete. Haja que interprete. And that is the person of Sister Simone right now. E essa pessoa está aqui na posição de irmã Simone, que sou eu. Now, I hope you will be patient in listening, even if you do not understand my language. E eu espero que vocês tenham a paciência, então, de ouvir esse jeito, não é, que nós fazemos aqui. Mesmo que vocês não entendam o meu idioma, nós temos uma pessoa que interprete. E espero que vocês se adaptem a essa maneira que nós temos aqui. I am thankful to God that I know how to speak a little English, and we have communication with Sister Simone. E eu agradeço muito a Deus, porque pelo menos eu sei falar inglês, ele diz, eu sei um pouco de inglês, não é? E dessa forma nós temos aí uma facilidade de comunicação com a irmã Simone, que sou eu, então a gente se vira aí no inglês-português fazendo esse bate-bola, não é? And by that, I can express what I feel to you. E dessa forma, através da interpretação, a tradução, eu posso expressar o que eu sinto e o que eu sei para vocês. And I hope you know that this is a Bible exposition. E eu espero que vocês entendam e conheçam que este evento se chama Exposição da Bíblia. When you say exposition, because in São Paulo, when I was there, exposition da casa, something Exato. like that. I have read. Yeah. And I asked, what is that? Because the casa is for sale. And they opened the casa for us to see everything in the casa, even to the dining room, to the living room, even to the most secret place of the casa, because Yes. it is an exposition da casa. E eu digo exposição porque um momento aí eu estive em São Paulo e nós estávamos lá e eu vi uma casa e estava escrito exposição da casa, ou casa em exposição. E eu perguntei, o que é isso, exposição? Por quê? Porque aquela casa estava à venda. Então, as pessoas que estavam interessadas, elas entravam na casa, elas olhavam a casa, todos os detalhes da casa, sala de jantar, partes secretas, pequenas, todo mundo poderia observar. Então, aquela casa, ela estava em exposição. And because this is a Bible exposition, we have to open the Bible. E porque esta é uma exposição da Bíblia, o que nós temos que fazer aqui? Abrir a Bíblia para todo mundo. Maybe you have noticed that in our introduction, I have used so many verses of the Bible. Veja que só na nossa introdução, nós sempre já mostramos, não é? Lemos muitos versículos da Bíblia, só para dar a introdução do tópico. And the verses of the Bible is being displayed on our screen for you to read it. E dessa forma também, para que fique mais fácil, nós colocamos aqui com a ajuda do telão os versículos na Bíblia, de forma que fiquem fáceis para vocês enxergarem também. I have been watching religious television programs in Brazil. E, claro, nessa minha estada no Brasil, eu tenho assistido alguns programas religiosos na TV. But they do not expose the verses. O versículo não fica exposto ali por muito tempo. They will read 3 or 5 verses and they will tell stories for a long, long time. Eles mostram um pouquinho, citam 3, 4 versículos e sempre histórias e histórias e histórias. Histórias com final. Histórias contínuas, yeah? Sim, Histórias contínuas, no final. sem final. Puro milagro. Puros milagres, é só isso que mostram, milagres e coisas. Milagres which are not true. E milagres que não são verdadeiros.
Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Suas tardes com filmes de todos os tempos em versão dublada para serem vistos por toda a família, você vê no Versão Brasileira. De segunda a sexta, à 1h30 da tarde, na telinha da Ubra TV. Todos juntos podemos fazer a diferença. Juntos, plantar pra colher, só depende de nós. Ver alegria nos corações, só depende de nós. Pra que a vida seja melhor. Colabore para a Spam continuar viva. Só depende de nós. Só depende de nós. Só depende de nós. Perdeu aquele filme durante a semana? Sim! Ou quer ver de novo uma super história? O que é que você acha? Então acesse www.ubratv.com.br e participe da nossa interativa. O filme escolhido estará no Cine 48 especial de sábado, a partir das 10 da noite na Ubra TV. Demais! Bom, o supermercado ABC sempre foi uma situação muito familiar. A gente é cumprimentado na entrada, na saída. Eu passava aqui para pegar o primeiro alimento do dia